dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying, and I watch them grow. They love much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte, e hoje o Sarau Química em Arte tem a alegria imensa de receber o guitarrista, cantor e produtor musical Zeca Loureiro. Seja muito bem-vindo, Zeca! Salve, Martinho! Muito obrigado pelo convite, viu? Uma alegria estar aqui com você, espalhando um pouquinho de arte para outros universos que não o nosso, né, Ido? Aí o pessoal das artes, da área de exatas, né? Da física, da química e tudo mais. Prazer, muito legal. Parabéns, viu? Gratidão é toda nossa aí, Zeca, de estar aqui conosco hoje, disponibilizar o seu tempo. Sei que estava em gravações hoje aí no seu estúdio. E estamos aqui hoje batendo esse papo muito descontraído para conhecer um pouco da sua história de vida, da sua formação musical e também dos seus trabalhos enquanto músico. Zeca, já que você gravou com vários grupos, participou com vários artistas acompanhando, gravando, você poderia contar um pouco sobre as suas origens aqui para nós do Sarau Química em Arte? Em casa não temos músicos profissionais, assim, na minha família a gente não é uma família de músicos, né? Mas sempre teve muita música. Minha mãe era uma pessoa da MPB, então eu acho que muito da minha iniciação veio pela música da minha mãe. Eu lembro ali coisas que me marcaram a infância. Milton Nascimento, ouvia muito. Até hoje eu sei de cor as letras de um disco inteiro, de tanto que eu ouvia ali quando eu tinha, sei lá. Era o disco um disco ao vivo do Milton que marcou porque tinha Coração do Estudante, que foi a música da morte do Tancredo, né? Que foi em 85, né? Então eu tinha lá 7 anos. E eu lembro daquelas músicas, Paisagem da Janela, Noite do Meu Bem, Cuitelinho, várias músicas. Ouvia, tocava muito em casa, Milton, Circo Místico, Chico Buarque. Meu pai era o cara da música clássica, sempre botava lá, gostava de Mozart, sempre estava botando. Tinha o meu irmão, que é mais velho, que era roqueiro, e minha irmã, mais velha também, ouvindo rock nacional, mais a música de tocava no rádio. Então tinha música o tempo todo em casa, apesar de não sermos uma família de músicos. E a coisa que me marcou, que foi um ponto-chave para mim, foi quando eu fui na casa de um amigo, quando eu tinha 10 anos, e o pai dele estava ouvindo Imagine. Eu falei pro meu amigo, pô, essa música é legal. No dia seguinte eu levei no colégio uma fitinha cassete para ele, falou, você pode pedir pro seu pai gravar para mim aquela música? E daí ele gravou e eu ouvi essa música assim, eu ouvi Imagine, ouvia, voltava, rebobinava a fita, né? Ouvia de novo. Nossa, e daí, a partir daí eu quis aprender a tocar música. O meu irmão já tocava, eu pedi para ele me ensinar. E daí que seguiu minha história na música. Esse é o ponto inicial, eu acho. Eu fui querer tocar Imagine, e daí fui atrás da música. Entrei num colégio que tinha uma discoteca, onde se alugava discos. Comecei a alugar os discos dos Beatles, daí fiquei um Beatlemaníaco, alucinado. Ali, quando eu tinha 11 anos, eu já só ouvia, minha vida era ouvir Beatles. E querer tocar aquelas músicas.
Então eu ia lá pro meu irmão, eu digitava ali na máquina de escrever a letra, pedia para ele colocar a cifrinha em cima, me mostrar os acordes e eu ia lá tocar e ficava. E daí, a partir disso daí foi todo um desenrolar, né? Mas esse foi bem o comecinho da história. Bom, Zeca, começou muito bem, já escutando Beatles, tocando Beatles, e claro, sempre buscando conhecimento com seu irmão e com outros amigos que, ao longo da sua jornada, você acabou aprendendo tanto guitarra quanto violão e piano. Você poderia compartilhar conosco aqui, Zeca? Você, aos 16 anos, já era professor de violão, mas também você aprendeu piano ao longo de sua jornada. Você poderia comentar um pouco dessa sua busca pela formação na área musical? Na verdade, eu pulei uma questão que para mim até esqueço, mas ela deve ter sido muito importante. Imagino que eu tive aula de piano quando eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha uma vizinha no prédio que era professora de piano e eu ia na casa dela. Eu estudei, eu acho que por 1 ano e meio. Só que eu não tinha piano em casa. Eu tinha que ir na casa da síndica do prédio para estudar. E daí uma hora eu cansei desse movimento. Era uma senhora que gostava de ir lá e sentar comigo. Também eu fiquei de saco cheio. Eu era pequeno, né? Tinha lá 6, 7 anos. Mas eu guardei muita coisa assim da disposição, né? Da digitação, um começo de entender as notas e os sons, que a questão da percepção, que eu sei que deve ter ficado dessa época. Mas eu fui começar a estudar mesmo a partir dessa história do violão, e eu fui com meu irmão. Primeiro só umas cifras, até o momento que eu passei a ter aulas de fato com ele. A gente organizou, minha mãe organizou, até pagava ele para ficar uma coisa organizada. E eu tinha aula com ele uma vez por semana. Como meu irmão já dava aula em casa, da forma como ele dava para os outros alunos, ele dava aula para mim também. E minha vida era tocar, assim, desde os 11 anos, as memórias que eu tenho em casa, sou eu no quarto, tocando e cantando. Eu me lembro que com 12 anos eu ganhei um songbook dos Beatles, tinham todas as músicas. Então, meu passatempo era abrir na primeira página e tocando, virar a folha, tocar todo o repertório, que era cronológico, eu ia tocando tudo. Já conhecia as músicas, ia atrás dos discos e tal. Uma ou outra eu não conhecia, daí com o passar do tempo eu achava o disco que tinha, tipo um disco Past Masters, que é o disco que só tem os compactos dos Beatles e umas músicas que eu não achava nos discos oficiais. Eu descobria, conseguia tocar aquelas que tinha no songbook, que eu pulava, enfim. E comecei a tocar no colégio também, o pessoal começou a saber que eu tocava muito. Eu tinha um grupo de teatro no colégio, e eu toquei numa peça de teatro, toquei em algumas situações lá no colégio, e daí algumas pessoas começaram a me procurar e eu comecei a dar aula de fato, assim. Com 15 anos eu dei uma primeira aula, me lembro, mas com 16 eu me organizei e passei a dar aulas, assim. Eu tirava duas tardes da semana, juntava todos os alunos, eu tinha, sei lá quantos, uns 7, 8 alunos, assim, e passei a ter essa rotina, assim, de já ser um começo de profissão ali, né? E continuei tendo aula com meu irmão. Algum tempo depois eu fui ter aula com outro professor chamado Kiko Moura, um grande guitarrista, mais na praia do jazz. E daí peguei temas, tal. Daí eu dei uma parada com ele, veio o vestibular, tal, ainda sem saber se era isso que eu queria da vida. Enfim, fiz vestibular, entrei em administração na USP, passei no vestibular ali, mas meio sem saber, era música, era administração. Daí pintou uma vaga para ter aula com o Mozart Mello, que abriu minha cabeça, assim. É um grande mestre até hoje. Você vê ele nas redes. É o maior pesquisador da guitarra. Eu não conheço outro cara no mundo que pesquise guitarra como ele. É um cara incrível, uma figura humana também incrível, assim. Foi excelente, tive uns bons anos de aula com ele. Daí prestei vestibular, fui fazer faculdade de música, na faculdade que se chama FAAM, que é ligada à FMU, Faculdade de Artes. Eu fiz bacharelado em guitarra, daí o foco era bem jazz, música brasileira, improvisação. Ao mesmo tempo, também fui estudar violão erudito. Eu conheci um professor através de um amigo, um senhor chamado Manuel São Marcos. E só depois que eu vim saber quem que ele era. Ele tinha sido professor do Henrique Pinto, que Henrique Pinto é o cara famoso no Brasil pelos métodos dele, e como mestre dos grandes concertistas da atualidade, vários passaram pela mão do Henrique Pinto. E esse senhor que eu tive aula
o Manuel São Marcos tinha sido professor dele lá, sei lá em que época, ele já dava aula nos anos 40, ele foi um dos introdutores da didática do violão erudito aqui em São Paulo. E daí prestei prova para entrar na Escola Municipal de Música. E daí eu fui fazer, daí entrei lá e fui fazer aula com o Henrique Pinto, fui ter aula também com o discípulo do São Marcos. Fiz alguns anos de aula de violão, lá violão erudito, até que chegou um ponto que eu achei que estava especializando tanto para a área, ele estava começando a me pressionar para eu participar de concurso, para ir para essa linha, para focar. E meu negócio era música popular. Eu sempre entrei com essa visão do violão erudito ser um complemento para fazer música popular, né? Então, daí nesse momento eu resolvi parar, mas foi muito valioso, mudou totalmente meu jeito de abordar o violão. Daí fiz a faculdade, tive aula com o Fernando Correia, outro grande mestre da guitarra, do jazz, especificamente para tocar jazz. Fui ter aula de piano com a Silvia Góes, que é uma grande pianista, que já tem outra metodologia, que é uma pessoa que é autodidata, que aprendeu tocando na noite, não fala nada de teoria, vai tudo da percepção, ela tem um estudo de música e cérebro, de como é que funciona o lado direito, o lado esquerdo, ela aborda a música de um outro jeito, e daí outros cursos que eu fiz eventualmente, mas mais ou menos minha trajetória é essa, no aprendizado da música. Até hoje, estudando, sempre. Se eu pudesse, eu só estudava aqui, ficava só em casa estudando, adoro. E sempre você buscando grandes mestres aí que você teve a oportunidade de estudar, estar presente, conhecer a história, a cultura. Essa sua formação, ela além de ser eclética, é riquíssima. E exemplo para muitos de seus alunos. Agora, o grupo Quadriphonics, o que ele representa em sua vida e como que surgiu esta parceria? Bom, o Quadriphonics, que é um quarteto vocal acústico, é um quarteto que faz releituras de música internacional, sempre de forma acústica e sempre enfocando o vocal. Na verdade, o grupo já existia, ele foi criado pelo Eduardo Tibira, ele foi o criador do Quadriphonics, creio que em 2007, não sei exatamente, algo por aí. E o baterista, que eventualmente tocava com eles, numa situação em que um dos integrantes do Quadriphonics saiu, falou, pô, tem o Zeca que canta, ele me indicou, eu conheci o pessoal e entrei. Na verdade, primeiramente fui substituir umas vezes, e quando esse outro membro, que agora está de volta no grupo, saiu, eu entrei no lugar dele e fiquei. Já estou lá desde 2010, se não me engano. Já são 11 anos de Quadriphonics. E tocamos muito por aqui. Gravamos um DVD que roda bastante aí na internet, muita gente procura. Mas o Quadriphonics trabalhou sempre muito no meio corporativo, em eventos fechados. É o principal nicho de trabalho do Quadriphonics, é esse segmento de eventos corporativos. É onde a gente trabalha mais. E é isso, estamos lá, 11 anos comigo, 11 anos de estrada já. Bom, Zeca, só trabalhos belíssimos que você realizou em sua vida, claro, com muito esforço, muita dedicação, muito estudo. E, para além disso, tem um trabalho que você desenvolve com o teatro mágico. Como é que surgiu isso na sua vida? Quais aprendizagens com o teatro mágico? E que música você gostaria de apresentar aqui para nós hoje no Sarau Química em Arte? Puxa, o Teatro Mágico, nossa parceria começou quando a No Estopa, que era minha esposa, temos um filho, o Gael, que também é um pequeno baterista, ela é amiga do Fernando Anitelli de longa data já, e tinha entrado no Teatro Mágico um pouco antes de eu entrar. E a No gravou um disco, pegou um edital e fez um disco pelo PROAC e chamou o Fernando para produzir o disco. E eu toquei guitarra nesse disco, fiz as edições do disco, edição de bateria, gravei algumas coisas aqui no meu estúdio também. Mas eu tive um contato com o Fernando nessa situação, da gravação do disco da No, o disco Manifesto Poesia. E a gente se deu muito bem trabalhando, foi um período, sei lá quanto tempo a gente trabalhou nesse disco, uns 3 meses, e foi uma parceria que deu muito certo, assim. Uma sintonia, a gente levantou os arranjos juntos. Como eu estava aqui, era marido da No, a gente estava sempre
falando do disco, eu tava sempre meio essa conversa a três. Então rolou uma boa interação aí, e bem um pouco depois de ter gravado o disco, o guitarrista que tocava lá, o Daniel Santiago, ele saiu do grupo. E daí o Fernando já logo de cara me procurou, falou: Zeca, quer entrar no grupo, tal, falou, né, que tinha curtido trabalhar comigo. Isso foi em 2016. O grupo estava para lançar um trabalho novo, que era um disco Ale Hup, que é um disco do Teatro Mágico, que foi para uma outra estética, que foi para um som mais eletrônico, meio anos 80, um visual glitter. Que o Teatro Mágico, as pessoas têm muito a visão dele do começo, que ele ainda é isso também, que é a coisa do violão, da coisa do circo, colorido. Mas o Teatro Mágico depois foi para um disco todo preto, num outro momento, que tinha a ver com algumas questões que envolviam o grupo até, e todo o aspecto político do país também. E esse Ale Hup era um pouco a volta do colorido, mas uma outra estética, essa coisa da música eletrônica. Eu entrei nessa situação. E daí fizemos a turnê do disco, rodamos o Brasil todo, fizemos a divulgação, programas e tal. E estou até hoje trabalhando, estamos aí trabalhando em cima de um disco novo, que deve sair dentro em breve, que já está ficando incrível. A gente fez um programa no Show Livre, que retrata esse disco Ale Hup, que é esse disco da fase que eu entrei. A gente praticamente só tocou, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente só tocou as canções desse disco. Não tocou os clássicos todo mundo, Anjo Mais Velho, essas músicas, todo mundo conhece do Teatro Mágico, mas se não me engano, nesse programa a gente só tocou as músicas desse disco novo, Ale Hup. Então, até para sair um pouco do lugar comum, tem uma música que chama Cada Caso, que pode ser uma boa opção para a gente ouvir aí. É uma parceria do Fernando com o Danny Black, que é um grande compositor aqui de São Paulo. E essa entrada no Teatro Mágico, poder vivenciar esse grupo, que é um grupo que tem fãs no Brasil inteiro, poder fazer parte dessa trupe, meio uma família, assim, algo muito satisfatório para mim, para eu me encaixar dentro da ideologia do grupo. O grupo tem uma visão de mundo, uma visão política, assim, da realidade, que eu tenho total afinidade. Então, além da questão musical, isso foi uma questão de Teatro Mágico, foi além para mim. A gente se engajou no período do impeachment da Dilma, e até foi uma questão polêmica dentro do grupo, que dividiu muito o público também. Eu sei que é uma questão delicada de se tratar, mas enfim, eu achava que eu estava acho que estou não vou dizer do lado certo da história, que eu acho que não é muito legal falar isso, mas eu acredito muito nessa visão que o grupo traz e no discurso, né, algo que vai além da música, fala sobre a nossa realidade, da forma como a gente encara a vida. Então, é uma grande satisfação fazer parte dessa trupe do Teatro Mágico. E a gente rodou o Brasil, teve contato com muita gente, todos os confins aí, todos os cantos do Brasil, os lugares mais distantes, poder levar uma mensagem de esperança, de pensar um pouco mais, de uma reflexão sobre a nossa realidade. Então, muito legal fazer parte desse grupo. Dispense o que se passou. Bora, agora tudo é já. Na maré que me agulhou, acabei de mergulhar. Peço um favor, fique, não vá. Deixe o calor nos consuma.
machucou, seja só que eu chacoalhar. Se outrora me apagou, desisti de me apegar. Peço um favor, fique ou não vá. Fique aqui. Vou ficar. Deixe o calor nos consumar. Cada caso é um caso, cada traço é um preço, cada trago é um maço, cada fim um começo. Cada caso é um caso, cada traço é um preço, cada trago é um maço, cada fim um começo. Bora agora, bora agora, tudo já. Bora agora, tudo já. Bora agora, tudo já. Bora agora, tudo já. Agora, bora agora, tudo já. 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 Tudo já. Bora agora, tudo já. Bora agora, tudo já. Bora agora, tudo já. Bora agora, tudo já. Zeca, a música em si, ela apresenta vários estilos musicais ao mesmo tempo. Você coloca elementos de música eletrônica, uma levada de guitarra de funk, e, ao mesmo tempo, vocês têm uma pegada de rock na música. Como é que foi essa composição? E particularmente essa música tem esse caráter, né? Mas a música do Teatro Mágico, na verdade, passei por vários estilos. O rock é bem presente nessa música, até que tá sutil, né? Não temos tanta presença, mas a gente passeia, eu acho que principalmente entre a música brasileira e o rock, é onde a gente circula mais. Nesse disco foi um pouco mais para o eletrônico. Nessa música tava uma onda mais funk, mas nas outras músicas vai um pouco mais para uma linguagem mais eletrônica. Não tem essa guitarra do swing, do funk. Eu tocava de outra forma, usando efeitos. Não ia tanto para essa música, acabou que é mais característica disso. Mas a gente ia para outros, abordava de outras formas. Eu acho que a tônica principal é misturar a música brasileira com o rock, é o que eu acho que eu vejo de mais evidente. Mas nesse disco foi o eletrônico, teclados, muito teclado, nesse disco tinha muito teclado. O próximo disco deve vir com menos, é uma outra linguagem. Os primeiros discos não tinham teclado. O disco anterior a esse, daí o Alejandro, era um disco mais pesado, com guitarras mais distorcidas. A gente toca bastante coisa, que é o disco Grão do Corpo, a gente toca no show. Então vai para um lado mais pesado. Então o Teatro Mágico passei por estilos diversos, depende do álbum. E no show a gente tem que passar por toda a trajetória, assim, não tem como não passar por cada disco. O show é longo, a gente faz um show de 2h30. Eu fiz agora uma live de Dia dos Namorados, mas com o Fernando Anitelli, foi uma coisa intimista, a gente fez só nós dois. Foram mais de 3 horas, eu acho que deu umas 3h15 de apresentação. Passou por tudo mesmo. Mas com certeza, para quem estava assistindo, passou muito rápido, Zeca, não tenha dúvida disso. E nesse caso era uma apresentação com interação, as pessoas também falam, a gente fez uma chamada onde as pessoas ficam projetadas na parede, uma chamada de Zoom. Então, quando a gente não está tocando, tem uma conversa com o público conta também da sua relação com o Teatro Mágico, ou fala uma poesia, é um espaço aberto, foi bem legal. O teatro tem feito essas experiências, o Fernando faz, principalmente ele faz muito sozinho, voz e violão. E a gente fez esse evento especial do Dia dos Namorados, e em algumas situações vem alguns outros membros da trupe, faz alguma
comemoração do aniversário, uma data do aniversário do Teatro Mágico, mesmo de final de ano, daí faz algumas coisas diferentes, coisas da pandemia, né? Que a gente teve que se reinventar e trazer novos formatos também. Zeca, toda essa sua versatilidade, ela é decorrente do seu estudo, da sua dedicação e também de você abrir a mente para novas oportunidades. Em 2013, você realizou um trabalho com o João Taubig. Você poderia compartilhar aqui conosco essa sua experiência e que música gostaria de nos agraciar hoje aqui no Sarau Química em Arte? O João é um parceiro de longa data, a gente tocou numa banda e o João era baixista, nos conhecemos nessa situação e tivemos muita afinidade musical. Algum tempo depois ele quis começar um trabalho dele e me procurou para a gente encontrar as harmonias das músicas, construir as músicas com ele. E a gente fez um trabalho por muitos anos, ainda mantemos o contato, volta e meia estamos fazendo alguma coisa juntos. A gente gravou um CD chamado Tribo, eu acho que foi em 2013, e daí é um som, nessa, como você falou, jazz rock, né? Tem essa coisa do jazz de ser livre, é um som da improvisação, é muito aberto o som, a gente de se olhar e ver para onde é que vai. A gente parte de um tema que a gente sabe, e depois a improvisação, em alguns momentos improvisação livre, ou dentro de uma estrutura assim meio mântrica e que vai embora, enfim. É o que é essa questão do jazz, né, de você meio que se jogar na improvisação. E a nossa abordagem sempre foi um pouco mais dessa praia do rock, então usava guitarra distorcida muitas vezes, o som mais nervoso. E a gente tocou bastante aqui no circuito de São Paulo, fomos para Colômbia, tocamos em Medellín, tocamos em Bogotá, em festival de música instrumental. E uma experiência muito legal de fazer esse som, que eu trabalho muito como, assim, acompanhando, né, esse lado do sideman, tem o lado do Quadriphonics, que é cantando, o lado do sideman, e aqui com o João Taubig, é um lado mais solista, do instrumental, uma outra abordagem para a música. Muito gratificante, muito prazeroso também, porque isso esteve na minha formação, eu sempre gostei de estudar música brasileira, jazz, dessa linguagem da música instrumental, e foi um trabalho que a gente colocou aí em prática, isso aí. Eu acho que tem alguns vídeos registrados na internet, assim, que a gente gravou, mas a gente tocou bastante, não sei se tem coisa ao vivo, mas tem um vídeo da gente em estúdio, pode ser uma música legal, Ponto de Mutação, é uma que tem lá, que dá meio uma cara. Nessa daí o João tá cantando, fazendo vocalizes, nunca é música com letra, então a gente considera instrumental, quando tem a voz, entra mais no lugar da voz como um instrumento, não como uma poética, né? Então, uma música para a gente assistir aí é o Ponto de Mutação.
Bom, Zeca, você comentou nesta maravilhosa música que vocês acabaram de apresentar aqui para nós sobre a improvisação. Falando de improvisação, que referências você traz para ter a improvisação nesta música? Aqui no Brasil, um som instrumental que me pega demais é o do Quarteto Novo. É uma coisa que eu ouço e não me canso, assim. Que é o começo é o Hermeto Pascoal nos primórdios dele, o Heraldo do Monte, o Hermeto Pascoal bem comportadinho ainda, tudo no lugar, né? Depois ele foi indo para esse outro lugar aí do Bruxo, e que é incrível também. Mas eu curto muito, que é um som dos anos 60, o Quarteto Novo, e o Heraldo tocando guitarra e viola, e eu acho que é um som único, assim, é uma linguagem que eles criaram da música do jazz brasileiro, assim, nem sei se devia chamar de jazz, mas da improvisação dentro da música brasileira, assim, que é uma coisa que eu curto muito, e agora, outros músicos daí do jazz mesmo, guitarristas, o John Scofield é um cara que eu sou muito fã, Bill Frisell, e, nossa, daí muita gente para pensar. O Avishai Cohen, que é um baixista israelense, que é um cara que eu ouço muito e me influencia também. Enfim, eu posso citar muita gente aqui, os mestres todos que eu tive aqui. Como é o trabalho de jazz rock, também tem uma influência dos músicos do rock também, do Brian May, que a gente chegou a comentar aqui em off antes de começar, falando do Brian May, que é um cara que eu sou super fã. Eu acho que tudo isso tá lá, né? A forma como você vai dar um bend na guitarra, ou vai fazer um acorde, tá? Essas influências da vida estão lá, né? Steve Morse, por exemplo, um cara do rock que também transitou num jazz rock por algum momento, um cara que misturava country, misturava música celta, fazia umas coisas contrapontísticas, um cara eclético na guitarra que eu gosto muito. Enfim, influências são muitas, não sei, tem que parar aqui para me recordar de... Zeca, agora, enquanto produtor musical, em 2019, você trabalhou na produção do CD Rei Zé, com o Zé Geraldo. Você poderia contar aqui para nós como que foi esse processo de produção do CD Rei Zé? Bom, com o Zé Geraldo, né, montamos uma parceria há uns bons anos já. Eu já gravei lá no DVD dele, o DVD Cidadão 30 e poucos anos. Toquei lá violão de 12 cordas. Foi um show mais acústico, não tinha algumas coisas de guitarra, mas era um show foi mais para acústico. A gente registrou lá no Auditório Ibirapuera. Eu comecei minha parceria com ele lá, e depois começamos algumas gravações, já gravei algumas coisas, e agora o álbum dele, o Rei Zé, eu produzi. O processo com o Zé, basicamente, ele me mostra a música da forma mais... como ele concebeu, de uma forma bem crua ali, voz e violão. Às vezes ele tem uma sugestão do que ele quer, ou às vezes ele simplesmente me mostra a música, e eu apresento uma ideia para ele. Zé, o que você acha da gente ir por aqui? Ó? Pensei que podia ser uma coisa, uma levada de uma música, assim, que eu saí um pouco do lugar dele, por exemplo. Zé, imaginei uma levada de tambor aqui, uma coisa, um som mais de coro, puxando para um lado mais brasileiro. O que você acha? Daí às vezes eu simulo alguma coisa, envio para ele. Você acha que é por aí? Você curte? Ah, legal. Então daí eu começo a desenvolver a ideia. Em geral costuma ser assim, ele me mostra e eu apresento alguma sugestão de arranjo. O que você acha da gente fazer, mas puxar o andamento para frente, dobrar o andamento, fazer assim? O que você acha de eu criar uma introdução? Vamos fazer uma ponte? Enfim, o trabalho do produtor é esse, né? Tem um produtor que trabalha, às vezes, com a pessoa que tem um trabalho, uma banda, por exemplo. O produtor, às vezes, vai só dar uma coordenada, falar um pouco de timbre, falar um pouco, às vezes, do pequenos detalhes da acentuação do bumbo com baixo. E, às vezes, quando você pega um artista solo, você, muitas vezes, concebe o som junto com ele. Então, com o Zé, costuma ser, né? Tenho feito assim, a gente gravou esse disco Rei Zé, e agora, durante a pandemia, a gente ficou sempre em contato, fizemos umas parcerias à distância, umas colaborações, e estamos gravando agora um material novo dessa mesma forma.
E daí a gente concebe, o Zé gosta de tocar com a banda dele, gosta que os músicos que acompanham com ele é mais de o Carneiro Sândalo, batera, então acho que já toca há uns 20 anos, ele gosta que a banda dele grave o disco, que tem o som que ele, que é o som dele, fez, pessoas que ajudaram a construir o som do Zé, né? Chamo o Carneiro, o que você acha dessa levada? Eu penso às vezes junto com o baterista, eu falo lá com o Carlito, baixista, às vezes sugiro alguma linha, ou dependendo, eu deixo livre também, Carlito, a onda é essa, me faz, daí às vezes eu faço um comentário. Enfim, eu trabalho de produtor com o Zé nessa linha, não difere muito assim do trabalho do produtor habitual, né? Às vezes eu insiro alguma coisa de que não tem na... O Zé faz um show de power trio em geral. Eu costumo sempre botar um Hammond, que eu sei que é uma coisa que ele curte, então eu encaixo um Hammond, às vezes dá para colocar alguma coisa de cordas. Tem uma música que a gente gravou desse disco, que é Do Outro Lado da Montanha, que o Zé me veio com uma referência. Bicho, eu queria que isso aqui fosse Pink Floyd, uma balada numa onda Pink Floyd. Eu falo, legal, Zé, vamos atrás disso então. Ele me mostra a música de um jeito, eu tenho que tentar chegar nesse lugar. E ficou um resultado muito legal. Até um vídeo bonito para a gente assistir. Essa música Do Outro Lado da Montanha. É um clipe aí que o Zé, das últimas coisas que o Zé lançou. Uma balada bem bonita, uma canção inspirada aí. E que a gente foi nessa linha aí do Pink Floyd. Eu gravei o solo nessa daí. Em geral eu gravo algumas guitarras, mas o Jean Trade é o guitarrista. Ele grava também. Nessa música eu gravei o solo. Fui lá atrás do Dave Gilmour, puxei toda a minha essência Dave Gilmour para fazer um solo nessa linha. A chuva da tarde molhou a relva e as flores. Um arco-íris cruzou o céu e descansou do outro lado da montanha. O dia demorou a passar. Você demorou a chegar e eu te esperei. Te esperei como o botão da flor espera pela primavera. Igual a madrugada espera os primeiros raios de sol pra colorir a manhã. Feito um triste viajante cabisbaixo, esperando pelo último trem, sem saber se ele vem. Igual a um poeta debruçado na janela, olhando o infinito, esperando que o vento traga um verso, o verso mais bonito. Quando você chegar, depois dessa espera tamanha, eu vou te levar pra você tocar com as mãos o arco-íris que descansa do outro lado da montanha. Cabisbaixo, esperando pelo último trem, sem saber se ele vem.
igual a um poeta debruçado na janela, olhando o infinito, esperando que o vento traga um verso, o verso mais bonito. Quando você chegar, depois dessa espera tamanha, eu vou te levar pra você tocar com as mãos o arco-íris que descansa do outro lado da montanha. Pra você tocar com as mãos o arco-íris que descansa do outro lado da montanha. Pra você tocar com as mãos o arco-íris que descansa do outro lado da montanha. Essas suas influências, esse teu relacionamento musical com o Zé Geraldo, só pode resultar uma belíssima música que foi apresentada agora. Zeca, de todos os trabalhos que você fez com grupos, cantores, você iniciou um trabalho na área de produção musical. Você poderia contar aqui para nós como é que se iniciou esse projeto em sua vida e como que as pessoas podem acessar o seu trabalho? Essa questão da produção, ela veio em paralelo à minha carreira de músico, e até são meio que umas demandas do mundo moderno hoje, que a gente meio que tem que se virar, hoje em dia, mais que nunca, que é uma coisa mais recente ainda, você tem que se filmar, a pessoa tem que saber fazer a sua mídia, o seu marketing, enfim. Antigamente o músico podia focar no seu instrumento, hoje em dia são demandadas múltiplas habilidades do músico, né? Então, eu já curti essa onda de gravação, assim, eu fui indo por esse lado, há muito tempo já. A gente comecei ali, bem simples, com uma plaquinha simples, uma plaquinha de som simples, que eu já nem me recordo qual foi a minha primeira. Aliás, antes disso, eu gravava no Tascam, né, que era aquele gravador porta-estúdio de 4 canais que você gravava na fita cassete. Foi onde eu comecei ali, adolescente, gravando, depois fui evoluindo nas gravações, daí fazer aquele esquema de overdubbing, você grava em 3 canais, joga para um, para você poder ampliar os seus 4 canais, né? Daí eu peguei essa virada do aparecimento dos computadores, que eu comecei, quando eu comecei essa coisa de me gravar, não tinha computador ainda, né? Essa coisa do Tascam precede, os computadores vêm ali, putz, agora acho que é coisa da metade dos anos 90 para frente, digamos assim, né? Não sei. Foi ficando mais acessível, você ter na sua casa, podendo se gravar, do 90 para o 2000, né? E quando eu vim morar numa casa, definitivamente, quando eu saí da casa dos meus pais, eu vim morar numa casa e meu objetivo é que essa casa tivesse meu edícula para eu poder fazer um estúdio. Então, nesse momento, foi meio uma virada, onde eu montei o estúdio aqui onde eu moro e fui adquirindo o equipamento aos poucos, e a gente começa com produções de pessoas próximas, trabalhos que eu já era envolvido, até o momento que algumas outras pessoas vão te procurando para gravar, e assim seguindo nessa carreira, sempre tocando, fazendo meu lado como músico, sideman, viajando, tocando e produzindo aqui. Então, a partir disso, quando eu tive esse espaço aqui, eu montei um espaço onde eu podia me gravar, então eu passei a gravar para as pessoas. Então, eu gravei o Teatro Mágico em casa, gravei disco da Luísa Posse em casa, gravei o disco da No em casa, porque eu criei uma estrutura legal aqui para eu poder me gravar. E com o tempo eu fui equipando para trazer pessoas para gravar aqui, como é o caso do Zé Geraldo, mas eu gravo também outras pessoas, outros artistas às vezes estão começando, eu dou uma direção no trabalho deles, indico qual que é o caminho que eu acho que a pessoa deve seguir, oriento um pouco na composição. Então também trabalho com outras pessoas que não são artistas como o Zé Geraldo, que já tem uma carreira de 30 anos. Já fiz trabalhos muito bonitos com pessoas que estavam começando, gravei com uma cantora que mais ou menos sabia o que queria, mas a gente concebeu arranjos de cordas para o disco dela. E na minha estrutura que eu concebo, eu tenho até um certo limite para gravar aqui. Quando eu preciso de uma coisa a mais, eu vou para o estúdio,
um outro estúdio que tem uma sala maior, dependendo do que precisa ser captado. E daí eu trago os arquivos e eu trabalho eles em casa. Aqui faço toda a edição. Se eu quero uma bateria gravada com muitos canais, daí eu já não consigo gravar aqui, eu vou para um estúdio maior, gravo, trago os canais e faço todo o trabalho de pós-produção aqui. É como eu costumo trabalhar. Então, eu trabalho com todo tipo de artista. Gente que já está há muito tempo tocando por aí, gente que está começando, ou gente que já toca, mas não tem um trabalho registrado, não tem essa expertise da gravação, né? E é isso, tá todo tipo de artista. As pessoas me procuram através das redes sociais, né? Eu estou lá no Instagram, no Facebook. Então, a pessoa muitas vezes me procura por ali, viu algum trabalho, soube que eu estava envolvido em algum trabalho, faz o contato por ali e a gente desenvolve aí, desenrola a história. Com certeza, Zeca, todos que são atendidos por você aí no seu estúdio têm uma ótima referência e, além de tudo, um ótimo conhecedor da produção musical. Fica aqui a nossa dica do Sarau Química em Arte. Zeca, você comentou conosco aqui que trabalhou com vários artistas, dentre eles Luísa Posse, Vanessa Camargo, Kiko Loureiro. Que aprendizagens você obteve trabalhando com estes artistas? Puxa, cada um é um aprendizado diferente, né? Você falou, a Vanessa Camargo, por exemplo, eu toquei um período muito curto, mas foi um primeiro trabalho grande que eu fiz, assim, de entrar num trabalho que tinha estrutura, de viajar com equipe viajava com bailarino, viajava com equipamento com cenário, com equipamento de luz, era uma parafernália toda que ia. Eu entrei lá através de um teste, então essa experiência de fazer um teste, que eu nunca tinha feito como eu fiz nessa situação, onde eu fui fazer o teste com o diretor musical da época. E então foi um aprendizado, assim, da coisa de viajar, né, de fazer a coisa, de ter que resolver em pouco tempo. Muitas vezes você chegar num lugar perto do horário do show, ter que resolver, montar o equipamento rápido, porque tem os roads, mas você conseguir se adequar ao espaço rapidamente. Com a Luísa eu toquei um bom tempo, eu toquei por uns 5 anos, a gente fez várias coisas diferentes, eu gravei com ela, até comentei que gravei um disco, eu gravei aqui no meu estúdio mesmo, e viajamos bastante. Cada artista, uma história. Você falou com o meu irmão, né? No caso, o Kiko Loureiro, por acaso, o meu irmão é um aprendizado até hoje, desde sempre, foi o meu mentor lá de trás. Meu irmão é 6 anos mais velho que eu, sempre foi meu professor lá atrás, e até hoje é um cara que está sempre me dando toques, me dando dicas, a gente troca ideias aí da profissão, sempre. Gravei o DVD dele, que foi lá no Auditório Ibirapuera, participei da gravação desse DVD, porque a gente sempre teve em caminhos paralelos. Quando eu era moleque, o Angra estava começando já estava gravando o primeiro disco, eu estava lá com meus 14 anos, então ele já seguiu na carreira com o Angra e eu estava lá ainda estudante. Então ele tem sempre os caminhos separados. Quando ele foi fazer o primeiro disco solo dele, ele me procurou para eu acompanhar ele no programa do Jô, que ele queria que... Normalmente ele faz sempre um power trio, que precisava de uma guitarra base, e daí quando veio a gravação do DVD, ele também queria uma guitarra base para gravação, e daí eu gravei esse DVD, que foi lindo, um DVD muito, muito bonito. E meu irmão fala hoje em dia muito de marketing, estou sempre aprendendo com ele também, um grande mestre. As situações, toquei com a Mariana Aidar, foi uma pessoa que você não citou, que eu toquei um tempo também, foi um grande aprendizado de entrar na onda do samba, que foi um negócio que eu sempre toquei no violão, mas lá eu tive que me virar no cavaquinho. Eu já tocava cavaquinho, mas não no nível que eu precisava, então eu tive que mergulhar de cabeça ali no cavaco para poder fazer a turnê, que metade do disco que estava sendo lançado era de samba. E o Duane, que fazia a direção na época, era um cara que vinha da Mangueira, era um cara do Rio, que era da Mangueira Mirim, cresceu lá, então foi uma super escola, por exemplo. Então a gente aprende muito com os nossos companheiros, a gente aprende com as pessoas da produção, na forma, no trato também, nas questões das relações pessoais, porque na turnê a música é uma parte muito pequena, né? Você está no palco ali 2 horas, mas você viajou, sei lá, às vezes pegou 20 horas de ônibus para ir, dormiu uma noite no hotel, mais 20 horas para voltar.
Então, no fim das contas, uma turnê, o que mais conta é o convívio, a boa relação com as pessoas. É claro que na hora do palco tem que desempenhar lá o que precisar, mas essa questão da relação pessoal é algo importantíssimo, talvez tão quanto o som, para você se manter num trabalho, né? Então, sempre um grande aprendizado com as pessoas que a gente está convivendo, os técnicos, todos, os roadies, viram uma família com quem você está viajando, está ali no busão, horas e horas a fio, muita intimidade entre todo mundo, né? E sempre um aprendizado. Em cada trabalho, um grande aprendizado. E também, além disso, Zeca, você tem toda a tua simplicidade quando você está comentando aí das suas experiências de uma forma natural e, ao mesmo tempo, você traz essa humildade de sempre querer aprender e se colocar à disposição pela aprendizagem. Fica aqui o parabéns aí por toda essa sua nobreza enquanto ser humano. Eu agradeço, mas é isso mesmo, é sempre um aprendizado. Em cada lugar vai ter sempre algo, em cada situação de trabalho, seja um artista independente que está começando. Hoje eu estava gravando um cara que está começando aqui no estúdio, era um cara que está fazendo um primeiro trabalho aqui. Aprendi um monte de coisa com ele. Ele veio cheio de ideias, de referências musicais que eu não conhecia. Então tá no segundo dia de gravação hoje. Já em 2 dias aprendi um monte de coisa, um cara super novo. Então é isso, tem que estar aberto para trocar, né? Exatamente. Agora, Zeca, em relação à pandemia, a pandemia trouxe vários desafios, potencialidades, mas principalmente no meio artístico, muitos desafios tivemos que enfrentar. Como que foi essa sua adaptação frente à pandemia? Que estratégias você acabou utilizando para conseguir se adaptar? E que conquistas você acabou adquirindo ao longo deste tempo? A pandemia foi um grande desafio mesmo para todo mundo, acho que especialmente para a categoria dos músicos ou para quem trabalha com artes, com apresentações ao vivo, né? Eu vi há um tempo atrás uma reportagem falando do recorte racial, de como a questão racial contou também na pandemia, como pessoas de negras e pardas tinham sido mais prejudicadas. Mas havia uma categoria que as pessoas haviam sido prejudicadas por igual, que era a categoria das artes, que mostra um pouco de como o tombo foi grande, né? E foi muito difícil. No meu caso, eu tenho a sorte aqui de poder trabalhar com estúdio, então eu consegui seguir fazendo trabalhos aqui, mesmo que no começo a coisa baixou total, porque todo mundo se recolheu, né? Mas passado um tempo, algumas coisas foram voltando. Mas eu também sempre dividi minha atividade com a música ao vivo, e daí isso foi zerou. E eu voltei a dar aulas, que eu também não dava. Sempre dei aulas, mas alguns períodos mais, outros menos. Eu sempre gosto de dar aula. E na pandemia eu dei uma reativada nisso. Voltei a pegar mais alunos, porque antes eu estava focando mais na questão da prática, tocar ao vivo, né? Mas trouxe algumas coisas, né? Eu passei a gravar uns vídeos cantando, eu estava mais tirando o Quadriphonics, que é um lugar onde eu canto, eu sempre atuei mais como músico. E eu resolvi, né, na pandemia, começar a postar uns vídeos bem caseiros, bem simples. Quem quiser pode dar uma olhada aí no meu Instagram, no Facebook. Eu cantando músicas internacionais, principalmente, leituras que eu faço, coisas que eu gostava de tocar aqui, que eu tocaria para mim, eu passei a registrar como uma válvula de escape para mim e também como uma forma de trazer arte para as pessoas que estão em casa, trazer um pouco de leveza para o momento, né? Eu acho que o cara que fica lá correndo lá a timeline dele, de repente ouve uma música, que o cara desliga um pouco a cabeça, um pouco com esse intuito. Então a pandemia teve esse lado que me reativou, esse lado do cantor, e que foi algo legal para mim, que eu estava um pouco escanteado, eu só exercitava esse lado quando eu estava com o Quadriphonics, e o resto era sempre tocar. E eu voltei a puxar essa parte mais de cantar. Então esse foi um lado positivo. Mas é um desafio, ainda né? A gente, as perspectivas de show, de fato, ainda estão um pouco distantes. A vida noturna está voltando. Os bares, na verdade, não chegaram a parar totalmente nesse período todo. Eles foram e voltaram, assim. Mas como eu não toco na noite propriamente,
fixo. Eu tenho amigos que tocam e sentiram esse fecha, abre que ficou. Eu acho que em todos os lugares do Brasil, aqui em São Paulo teve, né? Agora fecha às 8, agora fecha às 11. Se fecha às 8 não tem música ao vivo, se fecha às 11, se fecha às 10 tem. Então tem amigos que ficavam nessa ansiedade, puta, vai ter, de repente, não, semana que vem cortou, não vai ter. Muito difícil. Para o nosso lado de shows, o Teatro Mágico estava com uma turnê marcada, estava com os primeiros shows em maio, com ingresso vendido já, teve que cancelar. Até o primeiro show, que a gente era em Porto Alegre, com ingresso vendido, e eles jogaram para maio desse ano, para abril, e não deu também, né? A gente lá atrás, bom, jogar um ano para frente está tudo certo, né? E não, né? Jogou um ano para frente nada, e contamos talvez no ano que vem. Eu nem sei como é que foi resolvida essa questão. Eu acho que o contratante deve ter devolvido o dinheiro, porque eu acho que ficou. Dessa parte eu já não sei exatamente, envolve lá o contratante de lá. Enfim, deu essa parada geral e eu consegui me segurar um pouco por conta do estúdio aqui, mas muito difícil, assim. E conversando com meus amigos todos, um período, assim, bem sombrio, né? Para nem entrar na questão propriamente da pandemia, que daí não precisa nem dizer, né? Zeca, esses seus desafios que você enfrentou teve alguns resultados positivos. E um deles que você aponta foi o fato de cantar e encantar as pessoas através das suas músicas, que você disponibiliza lá no Instagram. Mas também o próprio Instagram te aproximou da cantora Bluebell. Como é que aconteceu isso, Zeca? Esse foi um contato que foi feito por conta da pandemia e por conta desses vídeos, né? A Bluebell era uma cantora que eu já conhecia aqui de São Paulo, tá dentro do circuito aqui da música, principalmente tem um núcleo musical que na Zona Oeste as pessoas se conhecem, né? Um certo estilo, enfim. Mas eu não conhecia ela, aliás, cheguei a cruzar em alguma situação, mas nunca tinha falado com ela, e ela me procurou por conta desses vídeos, falou que tinha gostado muito, se eu não queria fazer alguma coisa com ela que me sugeriu a música, me sugeriu uma música dos Beatles, porque a gente viu que a gente tinha em comum essa paixão. Eu vi que ela gravava, ela já fechou só tocando Beatles, e eu gravei, além de ter gravado Beatles, eu gravei John Lennon, gravei George Harrison, Paul McCartney, enfim. Então ela viu que eu era fã, e pelos textos que eu escrevi, ela sacou que eu era fã também, então ela me procurou, querendo fazer alguma coisa, e já sugerindo uma música dos Beatles, que é um dueto, né? O Two of Us. É uma música que está lá no Let It Be, uma música que o Paul fez contando dos passeios dele de carro que ele fazia com a Linda, se perdendo, andava aleatoriamente e tentava voltar para casa. Ele descreve um pouco isso na música. E a gente fez um dueto, ficou bem bonito. Foi um contato novo, né? Uma feliz interação aí, nova, entre mim e a Bluebell. A gente tem essa parceria, nossa voz casou legal, foi super, super legal. Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. Two of us sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lived in lectures on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories Longer than the road that stretches on our head. Two
parceria brilhante, você e a Bluebell, cantando essa música lindíssima. E o interessante é que você coloca uns harmônicos ali no violão, Zeca. Quando ela me propôs de gravar a música, eu falei, deixa eu ver, trazer alguma coisa, né? Então eu trouxe essa brincadeirinha com harmônico, eu mudei alguns acordes na harmonia para dar uma cara própria para a música, assim. Eu achei que mexer na música do Paul McCartney é quase uma heresia, né? Mas para trazer um outro caminho, trouxe uma certa melancolia, troquei um acorde por um outro menor e segurei uma coisa lá no final, um pedal. Umas novidadezinhas que eu acho legal para deixar para dar mais personalidade, né, para nossa composição. E ainda mais fazendo com a Bluebell, que é uma pessoa que eu admiro. Ela tem um trabalho lindo, é uma compositora, tem um trabalho super bonito, ela é super atuante, tem alguns discos assim. E quando ela me procurou, eu falei, vamos fazer um negócio bonitinho, né? Não vamos só tocar a música como ela é, vamos colocar alguma pitadinha de algo. Zeca, de todas essas suas experiências que você tem até hoje em sua vida, existe algum artista, cantor ou banda que você gostaria de ter tocado junto, mas por algum motivo não houve oportunidade? Parece vários vídeos de eu cantando em inglês, né? Mas eu sou um apaixonado pela música brasileira. Às vezes eu até acho que não consigo corresponder na interpretação, por isso que eu acho que eu não canto, não tenho gravado tanto em português, mas eu conheço tudo, assim, ouvia tudo de Milton, de Tom Jobim, toda a discografia de Tom Jobim, eu conheço o repertório desses, o Djavan, sei lá. Mas não sei, talvez eu citaria um cara que eu sou muito fã, que é do Rio Grande do Sul, de Pelotas, que é o Vitor Ramil, que é um compositor que talvez o que eu mais me identifique hoje na música brasileira. Eu acho a estética dele, o jeito como ele concebe o violão, como ele canta, a criação, toda a produção. O último disco dele tem uma produção incrível, os arranjos. Eu acho que ele é um cara que faz um trabalho de uma forma muito artesanal, muito bem pensado, assim, composição, tudo que envolve o trabalho dele. Então talvez seria um que eu teria muito prazer em tocar e conhecer. Eu não conheço ele. É um cara incrível, assim, uma grande figura. Vitor Ramil, né? Por acaso é irmão do Cleiton e Cledir, para quem não sabe, mas o trabalho dele é excepcional. Bom, mas ainda há tempo ainda. É importante, conhecendo o trabalho e a proximidade com a internet, vendo a entrevista, fica o convite aqui no Sarau Química em Arte. Agora, voltando um pouquinho, Zeca, quando você comentou conosco aqui que durante a pandemia você fez vários vídeos para as pessoas que estavam em casa, querendo ali um momento de conforto, um momento para refletir, escutar uma belíssima música. Você poderia aqui escolher dentre essas músicas alguma para apresentar para nós e, ao mesmo tempo, o que ela significou para você naquele momento? Eu já gravei várias músicas, né? Já não perdi a conta, quer dizer, não tantas assim, mas eu gravei umas tantas aí. E todas as músicas que eu gosto muito, assim, eram músicas, praticamente todas eu já conhecia, eu já tocava, assim, tive que só dar uma relembrada. Uma ou outra que eu ouvi, eu falei, puta, essa vai legal se eu gravar, então eu tirei para gravar. Mas essas são exceções, a maioria são músicas que eu já gostava, já tocava há muito tempo. Pode ser uma que eu gosto, é uma música do Keane, essa banda inglesa, que é a Everybody's Changing, que eu quis gravar porque a gente gravou com Quadriphonics, essa música está no DVD, mas ela não está no YouTube, porque o Quadriphonics assinou um contrato com a Sony Digital e a gente perdeu os direitos de postagem dos vídeos, e eles foram subindo, e uma hora eles pararam de subir, e a gente não conseguia ter acesso, porque o negócio da Sony não conseguia ter acesso, pedir para eles postarem as músicas que faltavam. Eu acho que eles foram seguindo na ordem do DVD, e essa música foi de fora, e eu acho que era a minha música preferida do DVD, das que eu cantava ali, que é com piano, super bonita, e não entrou lá. Então as pessoas procuram Quadriphonics, tem uma série de vídeos ali, que são esses do DVD, que são super legais, bem gravados e tal, mas não tem essa música aí. Então fica aí a versão que eu fiz na escada aqui, porque na pandemia eu ia para a escada aqui de casa, porque eu curtia o som, o eco, é um lugar que eu gosto de tocar, só o violão, ficar dando
uma curtida, porque ser abraçado pelo som ali na escada, eu resolvi gravar ali. Então essa música Everybody's Changing, do Keane, é uma música legal. You say you wanna go now. When think about it, I don't see how you can. You're aching, you're breaking, and I can see pain in your eyes. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I try to stay away, can't remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Gone from here, soon it will disappear, fade into beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't know why. So little time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I try to stay away, can't remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Everybody's changing and I don't feel the same. Everybody's changing and I don't feel the same. Zeca, duas coisas interessantes aqui que eu gostaria de comentar. Primeiro, o seu inglês é muito bom. Segundo, a sonoridade desse violão, Zeca. Que violão é esse? A questão do inglês é de ouvir música, assim, porque eu nunca morei fora, não, o ouvido, essa coisa de gostar de Beatles, talvez desde novo, não sei, sempre ouvi música e de cantar, tentar reproduzir. Eu ouvia sem entender a letra e reproduzia o som, né? Então eu ia sempre atrás do som. Mais tarde eu fui estudar inglês e fui entender o que eu estava falando, né? E saber exatamente o que eram aquelas palavras, daí sim decodificar um pouco, mas eu ia só pelo som, então eu tentava reproduzir aquele som. Era muito uma questão auditiva, assim, de pouca racionalidade. Às vezes eu acho que a pessoa entende, muitas vezes entende o inglês, vai reproduzir a palavra do seu modo ao português. Eu não, eu tentava reproduzir um som lá, que eu não sabia o que o cara estava dizendo, eu reproduzia aquele som. Então, isso eu acho que me ajudou na questão da pronúncia, assim. Muita gente fala, você morou fora, não sei o quê. É só essa questão de ouvir música mesmo. E é só um parênteses, que eu falei que o vídeo não tem no YouTube, dessa música com Quadrophonics, mas no Spotify tem o DVD, tá inteiro lá, se alguém tiver interesse em ouvir. Tem essa música gravada pelo Quadrophonics lá, é bem bonita a versão. Tá lá, só procurar lá, Quadrophonics, com PH e X. E o violão, esse é um violão, tipo um violão de viagem, né? Um violão pequenininho, ele tem a mesma afinação do violão. Eu uso só umas cordas mais grossas para a tensão ficar mais legal, porque ele tem uma escala curta.
E a história desse violão é que o meu irmão foi para o Japão com o André Matos uma vez, só os dois. O André Matos, o cantor, o vocalista do Angra, né? Falecido aí no ano retrasado, né? Faz 2 anos. Uma perda, assim, tipo um susto, né? Morreu um ataque cardíaco, assim, super novo. E uma voz, assim, única. E um compositor, um cara super incrível. Enfim. Estavam os dois lá e alguém presenteou os dois com um violãozinho desse. E daí meu irmão deixou o violão meio encostado e há um tempo atrás ele deu para mim, assim, falou, ó, tô indo, meu irmão foi morar fora e daí eu fiquei com o violão aqui. Ele não usava, tal, eu não dava bola para esse violão, ele estava encostado aqui também. Na hora que eu fui pegar a mesa, eu falei, puta, esse violão tem um som legal e não larguei, fiquei tocando, não parava de tocar ele, porque tem um som médio, ele não tem um grave, tem um som bem particular, assim. E o André Matos deu o violão dele para o irmão dele, que por coincidências da vida, eu sou amigo dele, mas não através do conhecimento dos nossos irmãos. O irmão, o Daniel Matos, que é o irmão do André, é um baixista, e a gente foi tocar junto numa banda lá, quando a gente tinha 18, 19 anos. A gente tinha um amigo em comum que me chamou para tocar numa banda lá, o Rafael Zarella, que é um grande cantor aí, um cara que grava jingles e tem uma banda chamada Zabomba, muito legal. A gente teve uma banda lá atrás, nos 18 anos, e eu conheci o André Matos, a gente foi, o Daniel Matos, quando a gente foi se encontrar no primeiro ensaio, a gente descobriu que os nossos irmãos já tocavam juntos, uma coincidência, assim. E o Daniel me procurou, quando começou a ver esses vídeos, ele falou, meu, você tá usando esse violão? Meu irmão me deu o violão, teve igualzinho aqui. Dele que me contou essa história do Japão, que eles tinham ganho lá e tal. Que eu não sabia que os dois tinham ganho o mesmo violão. Enfim, e é um violãozinho ele é um violão de... Essa fábrica é um luthier japonês que não fabrica mais, mas é um tipo que algumas marcas fabricam. Eu sei que a Taylor tem um violão como esse, que é um violão que eles chamam de backpack, para você levar em viagem. Ele tem uma capinha pequena que você põe nas costas, fica miudinho assim, fácil de carregar, e tem a mesma afinação, e... Enfim, ele é para isso, mas aqui nunca viajei com ele. Só uso em casa porque eu gosto do som dele. Tem um som particular, assim, legal. Bom, para além da sonoridade do violão, tem todo o seu talento e toda a sua dedicação ao estudo do instrumento. Zeca, também a gente gostaria aqui de convidar todos que estão nos assistindo hoje para se inscrever no seu Instagram e não deixar de fazer o convite para se inscrever no canal Química em Arte, no YouTube. Então fica aqui o convite e a nossa gratidão, Zeca, de você estar aqui conosco, batendo esse papo descontraído, de contar a sua história de vida, toda a sua história enquanto músico, cantor, guitarrista, produtor musical. Fica aqui a gratidão da Universidade Federal da Fronteira Sul e gostaríamos, Zeca, que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje. Ô, Martinho, eu que agradeço e parabenizo vocês por uma iniciativa tão legal de levar arte para outros segmentos aí da vida, né? Que às vezes não estão diretamente relacionados ou aparentemente não estão, mas acho que todo mundo tem a música na sua vida. Eu acho que são raríssimas pessoas que não têm a música como algo que faz parte do seu dia a dia, né? E poder trazer um pouco do universo, saber o que são os bastidores, né, da música. Eu acho que um pouco dessa conversa deu para sentir que eu sou meio que eu me considero um operário da música, né? Trabalhei em várias situações diferentes. Meu objetivo de vida sempre foi poder viver da música, assim. Antes de ter um trabalho determinado ou fazer sucesso em alguma coisa, era poder viver disso, que é uma coisa que sempre me apaixonou desde de criança, né? Então, acho legal mostrar um pouco desses bastidores, é até um incentivo para quem pensa em ser músico, que possa estar assistindo, ver que é possível a carreira musical, tem 1000 possibilidades, trilhei por algumas delas, pouquíssimas dentro do que é possível, dentro de uma carreira como músico, né? E a pessoa acreditando, se dedicando, é possível viver de música. As pessoas muitas vezes falam, nossa, você é músico, mas você trabalha com o quê, né? A pergunta clássica, né? Então, não, eu trabalho com música e é possível. Eu tinha esse receio também, tanto é que eu saí da
da escola, entrei numa faculdade de administração, mas eu logo no segundo ano eu vi que era viável e eu segui inteiramente para o lado da música. Eu queria agradecer mais uma vez, desejar tudo de melhor para todos aí que estão assistindo, que continuem se cuidando. A pandemia parece que está regredindo, está caindo, mas a gente tem que manter a atenção lá em cima, todos os cuidados, né, para a gente poder, de fato, voltar a uma normalidade o quanto antes, né? Eu estou ansioso para poder fazer um show, de fato, com aquela aglomeração, e isso só vai ser possível quando a coisa assentar totalmente, né? Eu falo isso não só por mim, falo por todos, em todos os campos da vida, né? Continuarmos nos cuidando para podermos voltar a uma vida de fato normal, né? Se é que teremos o normal, mas quero crer que sim. Então, é isso. Continuem aí, tem uma música sempre por perto, com uma companheira que ela nos ajuda demais, sempre me ajudou e é o que eu consigo enxergar no público, nas pessoas que me rodeiam, como uma música importante nas nossas vidas. Então, parabenizo mais uma vez pela iniciativa de vocês, de levar um pouquinho disso para outros públicos, né? Obrigadão, Martinho.